Olá pessoal, boa noite. Já é boa noite, passou das 6. Então vamos lá. Esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer. Eu tentei fazer de outra forma, pela numeração, mas não deu certo, porque são muitos vereadores, né, em Santos. Então, não deu certo, porque para você achar o número do vereador, você tem que saber direitinho a numeração. Então, como são muitos e as cartas em relação ao número são diferentes, não dá. Então, o que eu fiz? Essa primeira tiragem aqui, eu tô fazendo para uma pessoa que eu conheço e que, inclusive o tio dele perguntou para mim sobre a candidatura dele, se ele ia conseguir ser eleito ou não, tá? Então, aqui falando sobre, como é o nome dele? O Rafael Pasquarelli. Ele é candidato a vereador, tá? Eu tirei algumas cartas aqui para ele, tirei 4 cartas a princípio, tá? Bom, a primeira carta que sai para ele aqui, time to go. Então, é hora de ir, é hora de você seguir um novo caminho, né? Então, pela primeira carta e pela segunda, pelas duas primeiras cartas, eu diria que ele consegue ser eleito sim, tá? Só que é assim, ele vai ter que trabalhar muito, dar muito duro aí para criar alguma coisa, para fazer, né? Alguma coisa pela terceira carta, né? Provavelmente ele vai ter que fazer algo, como é que eu vou dizer isso? Eu não entendo muito de política, sabe, gente? Então, eu vou pela carta. É alguma coisa que alguém deixou inacabado e que ele venha a mexer nisso, né? Então, eu não sei como é que fala em termos de política, né? Mas é alguma coisa que vai dar um certo trabalho para ele, mas que ele logo vai ter que fazer isso, tá? Então, pelas duas primeiras cartas aqui, são cartas positivas, né? Vem alegrias, porque a primeira carta é a hora de ir para um caminho novo. E a segunda carta é a carta da alegria, da felicidade, né? Então, aqui a carta diz que ele tenha paciência, tá? E que ele confie naquilo que ele está fazendo, tá? Vem aqui algumas transições, né? Provavelmente ele entrando, ele vai conhecer os dois lados da moeda, né? O lado bom e o lado ruim, né? Ele vai ser muito cobrado e tem outras situações que ele talvez não conheça e que ele vai passar a conhecer estando no cargo, tá? Mas que ele vai ter que tomar algumas decisões, né? As decisões vai partir dele, se ele vai aceitar algumas coisas ou não, tá? Ele vai ter que fazer algumas mudanças, né? E eu vejo aqui algumas incertezas em relação a certas situações que ele vai passar, tá? Ele vai enfrentar, sim, alguns conflitos, né? Entre pessoas, né? Mas ele pode... eu vejo aqui parcerias para ele também, tá? A carta diz o seguinte, eu vou encerrar por aqui, né? Porque a última carta fala o seguinte, tudo tem um preço a ser pago, né? Então, assim,
essa carta, além disso, ela fala cuidado com... É um alerta, é um cuidado, né? Lembra que eu falei das transições dos dois lados da moeda? Ele vai ver isso aí também, né? Vai haver conflitos por certas situações, mas a escolha é dele. Eu vou só virar a primeira e a última carta do baralho, tá? Tudo tem o seu tempo certo, tá? E provavelmente ele vai conseguir fazer, no meio disso tudo, a escolha certa, tá? Então, esse vídeo é em relação ao Rafael Pasquarelli, tá? Que ele é candidato a vereador. Então, provavelmente ele consiga ser eleito, tá? Mas tem muita coisa aqui para ele conhecer, coisas que talvez ele não conhecia ou não achasse que fosse assim. Vai ser uma caminhada aí bem dura, mas ele vai ter parcerias, ok? Muito obrigada e até a próxima.